Uma lupa, um chapéu, um cachimbo e a famosa frase "Elementar, meu caro Watson". E você sabe como foi criada essa frase famosa do Sherlock Holmes? Hoje você está na mira do detetive Sherlock Holmes. Esse é o... Hello, eu sou o Gabriel, welcome to One More El Papo Londres, e hoje o Sherlock Holmes é o tema do nosso vídeo. Tem alguém aí que nunca ouviu falar desse cara, gente? Eu duvido, ok? Elementar, meu caro telespectador, Sherlock Holmes é um personagem, o mais famoso detetive de todos os tempos e que ajudava a Scotland Yard a desvendar vários crimes bem enigmáticos. Ele foi criado pelo médico e escritor britânico Sir Arthur Conan Doyle. O autor, gente, o descreve como um homem com poucos defeitos, mas na verdade o Sherlock Holmes tem muitos defeitos. Alguns deles é o seu vício por cocaína, pelo ópio, e ele é muito arrogantezinho, gente, prepotente ao apontar a solução para os seus casos também. Ao todo, Conan Doyle escreveu 4 romances e 56 contos sobre esse detetive. Os romances são A Study in Scarlet, de 1887, The Sign of the Four, 1890, The Hound of the Baskerville, 1901, e o The Valley of the Fear, de 1915. E os contos deles são The Adventures of Sherlock Holmes, que é uma coletânea de 12 contos de 1892, The Memoirs of Sherlock Holmes, coletânea de 11 contos de 1894, The Return of Sherlock Holmes, coletânea de 13 contos de 1905, His Last Ball, coletânea de 8 contos de 1917, e The Case Book of Sherlock Holmes, coletânea de 12 contos de 1927. Fez as contas aí? Tudo isso deu 56 contos, ok? Gente, na verdade, todo o sucesso desse grande detetive, né? Apesar de tudo, o autor não gostava de escrever histórias do Sherlock Holmes, porque ele considerava o romance policial como uma categoria de segunda classe. E ele dizia para sua mãe, inclusive, que queria escrever outras coisas e que o Sherlock Holmes desviava muita atenção dele. Tanto é, gente, que ele resolveu matar o Sherlock Holmes. Ups, já dei um spoiler do vídeo. Eu vou falar sobre isso depois, ok? O autor Conan Doyle se inspirou no seu professor escocês de medicina e também cirurgião Dr. Joseph Bell para criar o Sherlock Holmes. E é elementar, meu caro telespectador, que eu quero que você vá aí embaixo no botão de se inscrever do nosso canal. É facinho, clica aí para não perder mais nenhum vídeo nosso, ok? Nas histórias, o Sherlock Holmes mora na rua Baker Street, número 221B, em Londres. Só que o curioso, gente, é que na época esse endereço não existia, ele foi criado somente para a história, mas em março de 1990 foi criado um museu nesse endereço que fica do lado do metrô Baker Street. E logo na saída do metrô podemos ver já uma estátua e várias referências do Sherlock Holmes por ali. E Londres, gente, lógico, é o pano de fundo dessas histórias e podemos ver o Holmes andando pelas famosas ruas como Oxford Street, Tottenham Court Road, High Strand e na Fleet Street. Pouco se sabe sobre a vida pessoal dele, mas baseado numa história, né, aí dos contos, que ele tinha 60 anos em 1914, sabemos que ele nasceu em 1854. Pela matemática toda aí, entendeu? O seu pai era um agricultor, sua mãe de origem francesa e a sua avó era irmã do pintor Horace Vernet, ok? Sabemos que ele tinha ainda 2 irmãos, mas somente um deles foi mencionado nas histórias, que é o Mycroft, que era 7 anos mais velho que ele e também era um investigador, gente, igual o Holmes. E segundo o próprio Holmes, ele era muito brilhante, mas muito preguiçoso, porque ele não gostava de visitar os locais dos crimes. O Mycroft também foi um dos fundadores do Diogenes Club, um lugar onde os homens podiam ficar ali quietinhos para ler e não podia falar nada nesse clube, nada. Sherlock Holmes trabalhou como detetive e investigador entre os anos de 1880 e 1914. Ele é famoso por solucionar crimes sem solução, usava muito do raciocínio lógico e ele era, gente, aquele cara que sabia um pouquinho de tudo. Ele era culto, um ótimo lutador de boxe, lutava com espada, tocava violino muito bem e sabia a marca de um cigarro somente pelo seu cheiro e pela cor, gente, das suas cinzas. Ele também se disfarçou muitas vezes nas histórias. Ele já foi um marinheiro no Senhor dos Quatro, um noivo bêbado em Um Escândalo da Boêmia,
um fumante de ópio e um homem do lábio torcido, um padre italiano em O Problema Final e uma mulher idosa em A Aventura da Pedra Mazarin. Holmes nasceu oficialmente em 1897 no conto Um Estudo em Vermelho, que foi publicado numa coletânea natalina e já começou a fazer sucesso dali, gente. Nesse conto também surge o famoso ajudante Dr. Watson. No conto Um Escândalo na Boêmia de 1891 da Strand Magazine, Holmes ficou ainda mais famoso, gente, porque ele perdeu um caso e isso foi super repercutido na época. A revista Strand publicava contos de ficção de diversos autores ali no início das carreiras, tanto do Conan Doyle, né, que virou famoso, e da Agatha Christie, que eu vou deixar aqui para vocês em cima já o card dela, ok? Não perca! E sem Watson não há Sherlock Holmes, certo? John Watson, seu ajudante conhecido por todos ali, né, pela frase elementar, meu caro Watson, que era repetida exaustivamente por Holmes, foi o melhor amigo dele. Watson narra todas as histórias de Holmes e foi colega de quarto dele na Baker Street. Eles se tornaram grandes amigos e uma vez o Watson pediu para ir com Holmes até uma cena do crime, né, que ele ia investigar, e a partir daí começaram a trabalhar juntos. Holmes trabalhou com Watson por 17 dos 23 anos em que foi detetive. As primeiras publicações de Sherlock Holmes ocorreram entre os anos de 1887 e 1893. Aí, com a ideia de ter mais tempinho para dedicar a outras coisas para escrever, o autor Conan Doyle, gente, decidiu matar o Holmes. Big mistake! Na obra O Problema Final, de 1893, Holmes e o seu inimigo James Moriarty, depois de brigarem ali, acabam caindo de uma catarata na Suíça e os dois morrem. Isso foi, gente, o bafo, por quê? Todo mundo odiou essa morte do Holmes e a repercussão foi tão negativa que o autor chegou a receber ameaças de morte ali pelas ruas de Londres e muitos fãs escreviam cartas, né, reclamando para ele, inclusive para a revista onde as suas histórias eram contadas. Essa revista Strand chegou a perder mais de 20 mil assinantes e até a mãe dele, do Conan, né, implorou para ele que o Holmes fosse ressuscitado. Gente, olha isso, que absurdo! 10 anos depois, então sem falar de Holmes, em 1903, o Conan Doyle cedeu à pressão e escreveu A Aventura da Casa Vazia. É um conto que faz parte do livro A Volta de Sherlock Holmes. Na obra, né, o Sherlock Holmes reaparece assim do nada, a gente explicando para Watson que ele fingiu sua morte para enganar seus inimigos. Gente, já pensou em matar o detetive mais famoso do mundo e depois ressuscitar ele? Weird. Very weird, ok, Conan Doyle? Esse período de 1891 a 1894 foi chamado de o Grande Hiato, onde nada foi escrito no período do seu desaparecimento, da sua morte, né, até o seu retorno. O conto A Aventura da Casa Vazia marca o início do segundo conjunto de histórias que Conan escreveu até 1927. O detetive se aposenta, gente, num conto chamado O Último Adeus de Sherlock Holmes, onde ele passa a viver em uma fazenda em Sussex Downs como um apicultor, criando ali abelhinhas. Que fofo! O Watson descreve Holmes como um boêmio e critica muitas vezes que o Holmes abusa dos cigarros, dos tabacos, charutos e cachimbos, e até menciona uma atmosfera envenenada de fumaça. Holmes não é muito sociável e gostava sempre de ficar sozinho para estudar. Ele também de vez em quando usava umas droguinhas, gente, aqui e ali, como a cocaína e a morfina, olha só, que eram populares e legais naquela época na Inglaterra, no fim do século XIX. O Watson fumava um pouquinho, mas desaprovava o estilo de vida de Holmes, que abusava bem mais das drogas. O Sherlock Holmes já foi parar nos cinemas, né, gente, nos teatros e TVs. Ele já apareceu 254 vezes no cinema e na TV. O segundo colocado é o Hamlet, de Shakespeare, que apareceu somente 48 vezes. Tadinho do Hamlet. Ser ou não ser Sherlock Holmes é o que importa. Uma das primeiras peças de teatro sobre Sherlock Holmes foi em 1899, em Nova York, trazendo William Gillette no papel do detetive. Ele escreveu o roteiro e atuou também na peça. Inclusive foi ideia dele, gente, de criar essa frase para o Sherlock Holmes. Elementar, meu caro Watson. E não foi do autor Conan Doyle. Mas é lógico que ouvimos essa frase aí direto nos filmes e séries e ficou uma marca registrada de Holmes. O uso do cachimbo arqueado foi também ideia do Gillette.
Antes o cachimbo de Holmes era reto, assim como vemos na figura do ilustrador Sidney Paget, que publicou desde o começo os desenhos do detetive na Strand Magazine. O chapéu de caçador também veio do famoso ilustrador. O primeiro filme sobre Sherlock Holmes foi um curta de 1900 de somente 30 segundos. Em 1916, William Gillett Again fez um filme mudo sobre o Holmes, e esse filme foi achado em 2014 na Cinemateca de Paris. Outros filmes de destaque são O Sr. Holmes, de 2015, que traz Ian McKellen como Holmes, com 93 anos e mostra um detetive já cansadinho e aposentado trabalhando como apicultor. A franquia do Guy Ritchie com Sherlock Holmes de 2009 e O Jogo de Sombras de 2012 foram dois filmes que deram super certo. Robert Downey Jr. como Holmes vive as aventuras ao lado do atrapalhado Mr. Watson, vivido por Jude Law. Gente, foi um grande sucesso de bilheteria e vale muito a pena ver, ok? O recordista em interpretar Sherlock Holmes foi o ator sul-africano Basil Rathbone, com 14 filmes e uma série de TV entre os anos de 1939 e 1953. O destaque fica para o filme O Cão dos Baskerville, de 1939. Nesse famoso romance, gente, de 1902, o Holmes investiga a suposta morte de um milionário inglês por um cão que assombrava a região e matava várias gerações dessa família Baskerville. Temos também o nosso Sherlock Holmes brasileiro, que foi interpretado pelo Joaquim de Almeida e baseado no Xangô de Baker Street, adaptado do livro do Jô Soares. Até o famoso James Bond, Roger Moore, interpretou o detetive em 1976 no filme Sherlock Holmes em Nova York. Outro filme super recente, lançado agora em setembro na Netflix, é o Enola Holmes, que conta a história da irmã do Sherlock Holmes. Wait a second! Mas ele tinha uma irmã? Não na mente do autor Conan Doyle. Gente, esse filme é baseado nos romances de uma outra autora, a Nancy Springer, e que escreve, desde 2006, romances sobre essa nova irmã do Holmes. O filme adaptado desses livros traz Enola Holmes, que é o centro da história, e é interpretada pela Millie Bobby Brown, do Stranger Things. Enola tenta resolver o mistério da sua mãe desaparecida, que é interpretada pela Helena Bonham Carter. E o Henry Cavill faz o Sherlock Holmes. Eu gostei bastante do filme, e o melhor, gente, é que muitas pessoas no Twitter foram pesquisar se Enola realmente existiu, e elas ficaram chocadas de saber que o Sherlock Holmes nunca existiu de verdade, e nem Enola. Muita gente não sabia que o Sherlock era um personagem, mas a Enola existe no filme. Stranger Things and Stranger People. Agora, pulando para séries, podemos destacar, gente, a série de TV Elementary de 2012, no qual Holmes, nos dias atuais, se muda para Nova York e Watson é estrelado por uma mulher, a atriz Lucy Liu. Tem outra série também, a Miss Sherlock, na qual duas mulheres interpretam Sherlock e Watson e se passa em Tóquio, no Japão. Mas a queridinha da vez, gente, a série, gente, que realmente elevou o nível foi Sherlock, da BBC. É uma coisa muito legal de se ver, com Sherlock novo, moderno, que praticamente, gente, cada episódio é um filme. A série é muito legal mesmo, e também conta com os atores maravilhosos Benedict Cumberbatch e Martin Freeman como Dr. Watson. É isso aí, gente, é elementar, meu caro, que o vídeo de hoje acabou, mas eu espero que você tenha curtido muito saber mais sobre o Sherlock Holmes. Não esquece de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal, ok? Bye bye, see you soon!